Flamengo 1-0. Pura de inauguração desta Copa, outro sabor. Se tem uma profissão que exige a regrinha dos 3 Cs, é a do repórter esportivo. Coragem, caráter e credibilidade. É a sua, né, Valdir? Fala, meu capitão, que prazer estar com você, meu amigo Wilson Roberto Gotardo, um amigo de longa data. Um prazer muito grande estar aqui. Incluo mais uma, respeito. Pô, Você ótimo. tem que Vamos botar um R, respeitar. então. Você tem que respeitar para ser respeitado. Isso aí é fundamental na profissão de repórter, que eu fui durante 25 anos, de comentarista. Você tem que respeitar para as pessoas respeitarem você. E me permita eu fazer uma colocação aqui. O maior orgulho que eu tenho nessa profissão, que eu comecei como estagiário em 1978, mas para valer, carteira assinada a partir de 80, passei 2 anos aprendendo com grandes nomes do rádio, é o respeito. Você tem que respeitar para ser respeitado. E eu tenho esse orgulho de, até hoje na minha vida, nunca ter sido, são 43 anos como profissional e 2 como estagiário. Esses 43 anos como profissional ou como estagiário também, incluo os 45, nunca ninguém me ameaçou, nunca ninguém me processou e nunca ninguém me distratou, porque eu sempre respeitei primeiro o ser humano. Eu nunca entrei na vida particular de ninguém. Vi coisas, sabe, que jamais eu contaria, de várias pessoas, mas sempre houve Vários amigos nossos. Vários amigos nossos que eu tenho o maior carinho e por isso que adquiri o respeito, porque para mim o que vale é campo e bola. Treinou, jogou bem, jogou mal. Isso foi a minha linha de conduta e vai ser sempre, até eu continuar trabalhando, que eu espero por muitos anos. Graças a Deus estou com saúde e estou numa posição mais cômoda, comentarista, então o respeito sempre, que eu digo sempre, a minha crítica é ao jogador, é ao treinador e jamais ao cidadão. Eu vou acrescentar outro C, você acrescentou um R, um C, caráter. Diante de tudo que você disse, é importante. E eu suspeito dizer porque eu vi, desde que eu cheguei no Rio em 87, né, foi quando nós nos conhecemos, e ali em Marechal Hermes, também repórter de campo, tudo que se fazia, né, debaixo de chuva, sol. Dia, noite. Levando pilha, sendo xingado. E às vezes avançava até a madrugada. É verdade. Fora, não era muito difícil, né? Então eu fico muito à vontade de estar falando, conversando. A vinda do Valdir aqui é para a gente estar gastando um pouco mais esse assunto sobre o Campeonato Brasileiro desse ano, que foi um campeonato maluco, né? Do começo até o final, bastante emocionante nas 2 pontas, bem interessante. Lógico, não vamos conseguir falar de todos, né? E falar bem de todos, né? Análise ou elucidar melhor a cada campanha. Mas aqui a gente vai fazer um apanhado bacana. Depois eu queria contar para quem nos acompanha a sua chegada ao Botafogo. Você vai deixar para o final ou fala agora? Pode falar agora. Falar. Eu tive o privilégio de conhecer essa figura querida em 1987 e nós tornamos amigos até hoje, amizade de família, amizade de filhas que cresceram juntas, esposas, fui o casamento da filha dele, ele foi da minha, quer dizer, amizade legal. Eu digo que no futebol eu tenho muitos conhecidos, mas amigos mesmo de frequentar a casa, eu tinha 3, um infelizmente já nos deixou, que é o Valdir Espinosa. Mas tenho o Gotardo e o Renato Portaluppi, são amigos que eu tenho. E o Gotardo aconteceu uma coisa interessante. O saudoso ex-presidente e ex-vice-futebol do Botafogo, Emil Pinheiro, por eu ser Botafogo, ele sempre se abriu um pouco mais comigo em termos de reportagem. Os outros embora, eu sabia como é que o seu Emil era. Ele gostava de falar. E eu sentava do lado dele, seu Emil, como é que estão as coisas? Alguma novidade? Como é que está o nosso time? Papai? Ele falou para mim, foi bom você me perguntar. Eu estou para contratar um zagueiro. Isso, nunca mais esqueço isso. O consultor técnico também na profissão, hein? Eu quero contratar um zagueiro. E me passaram 2 nomes. Falei, quais são? Vavá, todo o respeito que eu tenho ao Vavá, que eu não conheço, mas estou falando aqui do jogador. Do Curitiba. Do Curitiba, que tinha sido campeão brasileiro. Bom zagueiro. Louro alto, estava forte, fazia gol de cabeça. Isso. E o Wilson Gotardo, do Guarani. Aí eu falei, seu Emil,
Eu ontem fiz um jogo pela Rádio Nacional, estava novo na Rádio Nacional, 86, eu não tinha nem um ano ainda na Rádio Nacional. Eu fui fazer um jogo no Maracanã ontem, Flamengo e Guarani. Pô, esse jogador Gotardo acabou com o jogo, choveu pra caramba, ele Verdade. acabou com o jogo. Você viu? Esse é o cara, hein? Pra botar no nosso time, porque eu nunca escondi de ninguém. Eu sempre cobri outros clubes, mas sempre todo mundo soube que eu sou Botafogo. Nunca escondi uma notícia, nunca me omiti em nada, mas o coração alvinegro foi o motivo que me levou pro rádio. Você me falou, é bom esse Gotardo? Eu falei, é bom. É bom. Contrata ele, que é novo. Bom zagueiro. Aí ele ligou para o empresário na época, Aldo Batista, e aí eu acabei, estou revelando publicamente, não fui eu que contratei, eu apenas reforcei que já tinha uma indicação, que eu tinha visto, eu nem conhecia o Gotardo, que hoje é muito perigoso, qualquer indicação as pessoas vão pensar, não, eu nem conhecia, nunca tinha trocado uma palavra com ele. Tanto é que eu entrevistei, eu estava fazendo Flamengo naquele dia, não entrevistei ninguém do Guarani. Então eu vi jogar e foi a indicação, acabou dando certo, os títulos mais importantes do Botafogo, ele estava lá. E esse jogo aí, joguei bem mesmo. Ué. Eu acho que nós ganhamos o jogo do Flamengo 2-1. 2-1, exatamente. 2-1. Joguei muito bem. A zaga do Flamengo na época era o Guto. Eu não me lembro o outro. O Tita jogava. Time muito bom. O Flamengo tinha um time bom. É, bom. Se não me falha a memória, o Lazzaroni, o técnico. Deve E ser. esse time acabou no final do ano, com alguns acertos, ganhando a Copa União. Esse time do Flamengo que você ganhou no início do ano. Que foi o Rio-São Paulo esse jogo, não foi o... Foi o Rio-São Paulo, não foi o... Que na época o Rio-São Paulo entrava os 4 grandes de São Paulo e normalmente está Portuguesa, Guarani. O quinto entrava, e o Guarani entrou. E o Bangu também entrou aqui no Rio, nesse Rio-São Paulo. Eram os 4 grandes, mais o Bangu. O Valdir, ele hoje é comentarista, né? Tá uma posição mais confortável e tal, da TV, da EBC, da TV do governo. TV Brasil. E a Rádio Nacional também. A Rádio Nacional é interessante que a minha mãe, ela ouvia radionovela. E ela, naquela época, muito tempo atrás, né? Então já imaginava, já aguçava a criatividade dos ouvintes, e ela acompanhava a radionovela pela Nacional. E eu tive a oportunidade de levá-la Lá num programa que eu para participava. conhecer. Ela se emocionou muito, Valdir. Eu lembro que os olhos se lacrimejaram, sabe? Eu falei, nossa, então é aqui que eu via toda aquela história. Pô, foi marcante. E você e os demais companheiros daquele grupo maravilhoso, inesquecível, que até hoje eu tenho contato com todos vocês de 89, vocês foram todos lá na Rádio Nacional, no dia seguinte, 5 horas da tarde, vocês pararam a Praça Mauá, o auditório da Rádio Nacional tinha que na época era um auditório para 80 pessoas, tinha que fazer revezamento, um pouquinho descia, um pouquinho entrava, que parou a rua, porque depois de 21 anos você conseguia levar praticamente o time inteiro do Botafogo no dia seguinte, uma coisa que me arrepia até hoje, é uma das maiores emoções, tirando o nascimento das minhas filhas, minhas netas não tinham nascido ainda, foi aquele título de 89. Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Foi marcante para todo mundo, até hoje. Todos que eu converso da época, até hoje eles Ninguém sentem esquece. isso. E também, Valdir, a sua maneira de trabalhar, você já trabalhou nos 4, sendo que o único que trabalhou pouco ou quase nada foi no Vasco, né? As suas coberturas que você fazia. Então eu me lembro assim, de ter visto você no Flamengo, também eu joguei lá, lógico. Fluminense não tivemos juntos não, mas... o Fluminense foi na época eu cobri o Fluminense quando eu entrei na Rádio Nacional em 85 e o Fluminense foi tricampeão carioca. Aquele time que tinha Delei, Jandir, falecido René, Leomir, Duílio, pessoas que eu tenho amizade até hoje, Duílio, Paulo Vitor, Branco. O time do Fluminense era um timaço. Era um timaço. E todo mundo já sabia que teve um jogo inesquecível. Botafogo e Fluminense. Botafogo ganhou de 4-2. 2 gols do Elinho e 2 gols do Baltazar. E aí os caras falaram, brincando comigo, vai torcer para quê? Eu falei, claro que é pro Botafogo. Tá brincando aqui, eu sou um profissional. Paixão fica... Aí terminou o primeiro tempo, 2-1 Fluminense. Aí o Paulo Vitor, acabei de entrevistar, bateu nas minhas costas, ó, o time tá tomando... Aí no segundo Paulo tempo... Vitor goleiro. Gente boa demais. Gente boa demais. Depois trabalhou na Rádio Nacional, lá de Brasília, como comentarista. Aí brincou comigo. Aí no segundo tempo o Botafogo virou para 4-2. Aí quando acabou... E eu, por incrível que pareça, eu estava fazendo ponta. Ponta, por quem não acompanha a rádio, é o cara que fica atrás do gol, dando detalhe do gol. Aí quando o Boelinho fez o 4º gol,
Ele olhou para trás e falou, 4. Mas era saudável, né? Respeito, sem nenhum tipo sabe? Eu tenho esse orgulho fiz grandes amigos no Flamengo, e todo mundo sabia que era Botafogo. O Carlinhos chegava lá e dizia assim, hoje a gente tem que, não vamos fazer coletivo não, porque tem um espião aqui do Botafogo. Então eu adquiri essa amizade. O Carlinhos era um cara difícil, Evaristo era um cara difícil, tá aí vivo até hoje, mas eu conseguia me dar bem com eles, pelo menos, porque eles sabiam que, eu tô aqui para trabalhar, mas também nunca criei uma polêmica, nunca inventei uma notícia, sempre, tanto é que, na época eu trabalhei com o Cobrir Flamengo, peguei Edmundo Santos Silva, peguei Luiz Augusto Veloso, que são amigos até hoje, pessoas que eu tenho contato. É interessante isso aí, né? Mas a diferença, vamos falar do brasileiro também, mas só para a gente já entrar mesmo para finalizar essa questão das coberturas, comparando hoje na forma que é feita as entrevistas, antigamente você fazia 1 contra 1, né, no mano a mano, né, as ligações acontecia para sua casa, 10 da noite, 10 e meia da noite, 9 horas da noite, né, se falava pelo telefone mesmo, né? Hoje não, já tem uma forma estratégica de entrevistar, né? Que é a coletiva, ou aquele corredor, que você passa pelo corredor e tudo mais. Mudou muito. O que eu acho que tem mais perda do que ganhos aí, Valdir. O que você acha? Se você me permite, eu fazer um rápido introito aqui sobre isso, que é um assunto muito importante, porque o futebol mudou muito. E a grande culpa é da imprensa, esses meninos de hoje, esses Nutella de hoje. A minha geração só tinha monstro como repórter. Washington Rodrigues, Kleber Leite, Danilo Bahia, Denis Menezes, Ronaldo Castro, Iata Anderson. Eu aprendi com esses caras, olhando para eles. E eles respeitavam e eram respeitados. Duvido que um Muricy fizesse o que fazia até bem pouco tempo, numa coletiva com Kleber, com Loureiro, os caras acabavam, todo mundo ia sair, porque o grupo de profissionais era unido, mas se respeitava. Então o que acontece? Eu sou de uma geração que a gente ia para concentração, vocês desciam para almoçar, davam entrevista, vocês iam para o estádio antes de pegar o ônibus, davam entrevista, você atendia telefone em casa, o Roberto Dinamite, que era o maior jogador da época do Vasco, atendi em casa, depois vinha trabalhar com ele durante 4 anos, me tornei um grande amigo dele, lamentavelmente vai fazer 1 ano que ele nos deixou, senti muito que era um grande amigo que eu fiz já fora do futebol, mas já vi o respeito quando jogava. Eu vou te contar um episódio do Zico. O Zico não atendia telefone em casa. Um dia eu cheguei para ele... Não tinha celular, tá? Não tinha celular, não atendia em casa. Ele ficava até escurecer, o último a sair da gávea, mas não atendia telefone em casa. Aí aconteceu um problema no meu gravador. E se você não entrevistasse o Zico naquele dia, a cobrança era muito grande. Aí eu cheguei no Zico e falei, Zico, estou com um problema, meu gravador pifou. Aí ele falou para mim, não tem problema. 7 horas na hora da Voz do Brasil, vou tomar massagem, vou bater falta. 7 horas eu estou sentado lá na sala de imprensa, a gente grava pela linha. 5 para as 7, e não é qualquer um não, era o Zico, que merece todo o respeito de todos nós pelo jogador que foi, pela pessoa que é. Sim. Foi lá, sentou e gravou comigo. Hoje, os caras saem mas a culpa é da própria imprensa. Hoje você para levar um jogador num programa de rádio, num programa de TV, rádio então ninguém vai. No TV você tem que falar com o assessor do clube, o assessor do clube fala com o assessor do jogador, o assessor do jogador consulta o empresário, e o jogador, se você vê o que a TV faz hoje, o rádio fazia. Você seguia o ônibus, ficava no hotel com vocês ali, batendo papo na véspera do jogo até vocês dormirem. No dia do jogo, estava lá de manhã. Hoje a TV faz seguindo o ônibus. Eu seguia a Rádio Globo, seguia a Rádio Tupi, seguia, todo mundo seguia o ônibus, o que a TV faz hoje. Mas havia o respeito. E a partir de 2000, esse negócio de zona mista e coletiva foi criado a partir do Mundial de Clube de 2000. E a imprensa teve uma grande participação. Que essa imprensa de hoje, principalmente essa imprensa que fica no computador, ela entra muito na vida pessoal. Então, na nossa época, a gente havia um respeito, um comprometimento. O dirigente dizia para você assim, eu vou contratar o Gotardo, mas divulga isso amanhã, não divulga hoje não. Eu te dou uma forra depois. Aí
Entendeu? Havia um respeito Entendi. não era um comprometimento financeiro, não, um comprometimento de respeito de profissionalismo. Instituição. De instituição. É, Então, hoje as pessoas andam muito na vida pessoal, que o cara foi pra noite, que o cara bebeu, que o cara tá na balada, se o cara tá namorando não sei quem. Isso pouco importa pra mim, no que importou e não vai importar. Assim, não tem como você desligar, né, o atleta da pessoa. Na verdade, né, tá no combo, certo? Mas o comportamento pessoal, ele define o profissional. Né? A partir do momento que o atleta ele não consegue ter a produtividade esperada, ele será criticado, mas não pela sua atitude Tudo pessoal. bem. Você pode chegar e criticar o seguinte: o profissional. O fulano tá mal demais, tá mal fisicamente. Ponto. Mas tem que dizer, mas ele tá mal porque ontem ele estava bebendo, porque terça-feira ele estava no churrasco, porque na segunda-feira ele estava com uma influência digital, depois saiu para jantar com a outra. Entendeu? Não tem nada a ver. Eu quero analisar o campo e bola. Se ele não está bem, aí o preparador físico chega para você: olha, fulano não está bem porque está vindo de uma contusão. Quer ver uma coisa que me incomoda? Eu vejo hoje pessoas que conhecem pouco de futebol, e eu, modéstia à parte, você me conhece, não sou arrogante, mas eu tenho conhecimento maior, porque eu fui repórter, eu fui assessor de imprensa e fui supervisor. Então, eu fico com umas críticas que me incomodam. Às vezes o jogador sai com 15 minutos, aí o cara fala: por que não tirou no intervalo? Não, porque está prescrito que ele vai jogar 60 minutos. Houve uma reunião do fisiologista, da preparação física. Então todas as pessoas que comentam futebol, elas tinham que fazer um estádio pelo menos um mês, conhecer o outro lado da bola, porque mesmo você do outro lado, você não conhece tudo. Então, poucas pessoas... O Washington Rodrigo pode falar aí, pode falar, porque conhece o outro lado da bola. Eu, modesta parte, posso falar. O Kleber Leite conheceu o outro lado da bola. Foi treinador interino, o Washington Rodrigues. Ele foi treinador e foi gerente de futebol. Eu fui supervisor. Então, você sabe o que é, você sabe o que você tem. Então, eu vejo muitas coisas que eu não critico. Eu não critico o treinador. Mas o cara esperou 5 minutos para tirar, mas a vez está programado e ele quer observar se naqueles 5 minutos, você que é uma pessoa competente como jogador, você é treinador formado, você tem curso de gestão, curso de licença pró de treinador, então você sabe que tem pequenos detalhes que a mídia tem que passar isso para o torcedor para não ficar queimando o treinador à vontade aí, como fazem hoje, sem o menor embasamento. Eu costumo dizer que tem aquela face oculta do futebol, de vestiário, né, de bastidores, que as pessoas às vezes interpretam de uma forma equivocada. Né? É um preço também que se paga, né? Mas quando se tem também essa bagagem toda, essa minutagem que você tem toda aí no meio de futebol, facilita bastante, né? Até mesmo pro telespectador, ouvinte, ele fala: mas é verdade mesmo, essa diferença tal. Você e tem que ter essa diferença. Às vezes o treinador, ele faz uma mexida esperando o outro adversário mexer também. Diante disso, ele faz uma troca. Então tem situações diversas nisso tudo. Quer ver uma coisa? Quando eu era assessor de imprensa, agora facilitou bastante, que agora a CBF colocou uma norma de 1 hora antes do jogo, você tem que liberar as escalações. É obrigatório. Está no regulamento geral da competição. 1 hora do jogo, os treinadores têm que... Antigamente, eu não vou citar nomes aqui, os treinadores que eu trabalho, quer dizer, pega o time lá, Valdir, pega o time lá. Aí eu ia lá no vestiário, o colega que estava do outro lado: não, ainda não saiu. Mentira, já estava pronto. Mas você não tinha que... Eu já vi jogo de treinador botar o time no corredor, mudou aí, vai jogar o Gotardo, não, entendeu? Então, isso aí, porque as pessoas não entendem. Pode ter lesão no aquecimento. Não, e outra coisa, a escalação muda muito. Se você é treinador, aí o adversário teu vai jogar com 3 volantes, então a tua estratégia é uma. O adversário teu vai jogar com 2 homens abertos e um centralizado, vai jogar no 4-1-2-3 ou no 4-3-3. A tua estratégia é outra. Então as pessoas não entendem que às vezes uma mudança de um jogador muda a tua análise que você está passando para o teu time. Você que é treinador, concorda comigo? Concordo, tem gente que se confunde quando vê só o número trocado da camisa. Mas ele, atacante, está jogando com a camisa número 4. Mas agora mudou. Agora, algumas coisas boas acontecem. Eu não gosto desse negócio de número 88, 74, 70. Eu não gosto disso. Não gosto. Eu acho que devia ser de 1 a 22.
Conservador. Sou conservador. Tanto é que quando o Carlos Eduardo assumiu o Botafogo em 2015, nós voltamos àquela numeração de 4-2-3-6. Foi a época gloriosa do Botafogo dos anos 60. Era Manga, Joel, 4, Zé Maria 2, Nilson Santos 3 e Rildo 6. Aí depois, 67, 68. Moreira 4, Zé Carlos 2, Leônidas, meu companheiro de zaga, 3 e o Valtenci 6. Então, pô, entendeu? Então, eu sou conservador. Mas agora não vai mudar mais a camisa. Então, a camisa não muda o atleta, mas a camisa não muda. Valdir, ele falou que companheiro de zaga do seu Leônidas, olha só a ousadia dele. Era um lateral esquerdo, assim, meia boca, né? Que dava um trabalho pra gente nas brincadeiras que às vezes acontecia nas viagens, né? Que tinha as coberturas e recreativo também, né? Não vamos falar muito só lá do atleta, não. Vai te prejudicar, né, Valdir? Não tinha categoria do Gotardo. Valdir, eu sei que todo mundo tem referências, né? Tem ídolos e tal. Você tem alguns também nessa área. Esportiva? A área esportiva que te deu o gás, deu toda a motivação e, quem sabe, até mesmo uma referência de trabalho mesmo. Quem são eles? Eu tenho 3 referências. Claro que eu sou amigo de todos. Eu, graças a Deus, não tenho um problema com ninguém no período que eu trabalho. Mas eu tenho 3 referências para mim. José Carlos Araújo, o garotinho. Pô. Isso aí é meu fenômeno do rádio, um cara que me ajudou. A primeira pessoa que me levou para a televisão, em 2006, na CNT. Depois fui com ele para a Band. Cara que abriu as portas para mim para a TV, me ensinou muita coisa no rádio. E quando eu fui procurar ele era amigo do meu pai e do meu tio, que meu pai trabalhou em rádio há muito tempo. Ele me orientou. Cara que eu tenho, até hoje falo com ele sempre, minha referência, um homem que tem 83 anos de idade e continua narrando. É impressionante. Como tivesse um cara que se cuida. Se você for caminhar na praia, tu vai encontrar ele caminhando na praia de manhã, um cara que se cuida. O Washington Rodrigues, a outra grande referência que eu tenho como repórter. O Washington foi a minha referência como repórter. Outra referência que eu tive, em que pese os outros que eu trabalhei, Ronaldo, Denis, o Loureiro, o Sidney, o Ronaldo, mas minha grande referência foi Kleber Leite. Kleber Leite? Pô, eu sou um monstro. Ele falou uma frase para mim no início de carreira que eu guardo até hoje. O Kleber é um flamenguista assumido. Tanto é que foi presidente do Flamengo pelo mandato. Foi dirigente. O Kleber dizia, foi dirigente, foi vice-futebol, foi presidente, ele dizia para mim, garoto, torça, mas não distorça. Pode torcer, porque uma vez eu estava começando a carreira, estava fazendo um jogo do Botafogo, aí o Mendonça fez um gol, não estava nem na Rádio Nacional ainda, uma bola que o Edson, ponta direita, cruzou, em vez de jogar para dentro da área, cruzou na meia-lua, que o Mendonça treinava isso com o Paulinho de Almeida. Aí o Mendonça deu de voleio e eu vibrei. Vibrei atrás do gol assim, ele falou para mim assim, isso mesmo, vibra, mas não distorça nunca. Seria o que o Vampeta faz hoje, né? Aumente, mas não invente, né? Então o Kleber foi mais ou menos isso. E como comentarista eu tive 2. Um que eu trabalhei e outro que eu só ouvia, mas depois me emocionei quando o conheci. Como comentarista eu tive 2 referências. Luiz Mendes e João Saldanha. Luiz Mendes. Eu tinha esse hábito, eu queria ser comentarista, mas tinha que esperar o meu espaço direitinho. Então, aí, no intervalo do jogo, todo mundo descia para tomar água, comprar um sanduíche, alguma coisa, eu ficava sentado ouvindo o comentarista, como ele abre, como ele fecha, como ele pede os gols, entendeu? Então, isso tudo, quando apareceu a oportunidade, eu consegui agarrar. Eu vou dizer, o Saldanha eu não vi, não. Só o Saldanha mesmo, aquele período Saldanha lá, né, monstro. dos anos 70, e né, eu lembro que ainda ele Eu ouvia Saldanha. Ele é botafoguense. Botafoguense. Ficava bravo com os jogos do Botafogo. Eu morava perto do Maracanã quando era garoto, morava no Meia, 15 minutos de Maracanã. Eu ia com o meu radinho, voltava no... O Botafogo podia ter ganho de 4-0, mas eu queria ouvir a opinião do Saldanha. Entendeu? Aí vinha com o rádio ouvindo. E Salgado, opinião pesada. Ele era um monstro. Foi treinador também da seleção brasileira. Foi. Tá. Nunca mais vai nascer um João Saldanha. É incrível, né? Um jornalista ser treinador, um repórter, né? Esportivo ser treinador de uma seleção brasileira, né? Mas ele já tinha sido do Botafogo em 57. Mas ele não começou a carreira como treinador. Não, a história do Saldanha, eu li o livro sobre ele. Desvinculou, né, para outra. Ele era comentarista da Rádio Nacional. Olha aí. Aí foi convidado, e botafoguense sócio proprietário.
Aí foi convidado. E era já era comentarista de rádio. Ele estava na Marique Veiga na época. Aí ele indicava muito jogador do Sul. Aí começou. Aí convidaram para ser diretor de futebol do Botafogo. Aí ele ficou sendo diretor de futebol, não comentava jogo do Botafogo. Aí o Botafogo, o Geninho, treinador na época, que foi um ponta-direita campeão de 48, Paraguai, Pereiro, Geninho, Otávio e Braguinho, ataque de 48 no Botafogo. E aí o Geninho saiu, ele assumiu treinamento, o Botafogo foi campeão em 57, com ele goleando o Fluminense por 6-2, com 5 gols do Paulinho Valentim e do Garrincha. Aí se desentendeu no Botafogo, voltou pro rádio. Aí estava no rádio. Líder de audiência, foi para a Rádio Globo, voltou para a Rádio Nacional, comentário de Saldanha da Vaeco, no Maracanã. Aí houve um problema, ele foi convidado para ir para a seleção e criou as Feras do Saldanha e fez uma base entre Botafogo e Santos. Então, aí depois, ele estava na Rádio Nacional. Tanto é que na Copa de 70, ele foi demitido 3 meses antes da Copa veio o Zagallo. Ele comentou a Copa de 70 pela Rádio Nacional, que ele tinha pedido uma licença sem vencimento. Incrível. História, eu não sabia do início ali. Vamos falar do Brasileirão, né? Vamos, claro. Importante, né? Um campeonato que trouxe pra gente muitas emoções. Muita tristeza também. Oscilação demais, né? De várias equipes, né? Eu acompanho, por exemplo, o Santos. Eu acompanho o Santos há muito tempo. Eu sou paulista, né? Lógico. Então eu acompanho de perto o futebol paulista também. E o Santos, eu venho nos últimos 4, 5 anos, ele vem fazendo muita força. Vinha fazendo muita força, né? Para o que aconteceu esse ano, né? Lamentavelmente, é uma notícia triste, mas é a situação da bola. Como diz a bola pune. A gestão também é mal feita, de repente compromete, né? E eu tenho informações assim de bastidores, que não vem ao caso, que a parte econômica do Santos até deu uma melhorada. Mas ela não caminha sozinha, ela caminha de mão dadas com a campanha, né, com o rendimento da equipe, e o rendimento foi bem abaixo, né? Foi bem abaixo, vamos falar primeiro do pessoal que caiu. Foi bem abaixo porque a gestão foi muito mal conduzida, né? Você não pode ter vários treinadores durante a temporada. O Paulo Turra ficou 20 dias. Se bem o Paulo Turra foi jogador do Botafogo na época que eu trabalhei. Aí o grande problema é que virou um modismo trazer treinador estrangeiro. Mas nem todo treinador estrangeiro é Abel Ferreira e Jorge Jesus. Nem todos. E porque o Santos foi buscar o Rueda, foi buscar aquele outro. Aguirre. O Aguirre é um perdedor, não ganhou nada em tudo que passou. São Paulo, ficou pouco tempo. No Atlético Mineiro, no próprio Internacional. Aí o Aguirre teve aquele que teve no América Mineiro também, Bustos. Um argentino. Aí teve o Paulo Turra e agora terminou com o interino. O Marcelo, que não vai ficar. Está lá o Galo como gestor de futebol. O Galo chegou há pouco tempo também. Já teve muitos problemas. O Santos fez tudo para cair. E quem faz tudo para cair merece cair. Eu lamentei o América, é um tipo que depois que tirou o Mancini se desarrumou. O Goiás também. Houve o engraçado que o Jair manteve o Goiás e eles mandaram o Jair embora. Aí o Jair subiu agora com o Atlético Goianiense. Inventaram um treinador português, evangelista, que não deu certo. Então, o Santos caiu, o América caiu, o Goiás e o Curitiba, impressionante Curitiba, que começou bem a temporada, né? E caiu. É SAF também, Curitiba. SAF também. É SAF, né? Eu, particularmente, torci para a permanência do Bahia por 2 motivos. Pelos 2 amigos que eu tenho lá, o Canu e o Gilberto, que jogaram no Botafogo, e pelo torcedor baiano, que eu acho um torcedor diferenciado. O futebol baiano tem que ter realmente 2 na Série A. Vai ter o ano que vem, porque o Vitória subiu. O Vitória subiu com mérito, não pulou muro, não pediu ajuda de ninguém. O Vitória teve na Série C, né, teve um clube aí que pediu ajuda. Está aí até disputando o título mundial. Então, o que acontece? Mas é verdade. O Nico falou isso. Tá aí, é só pesquisar. Pega lá o Globoplay. Então, o Vitória teve dignidade, subiu. E o Bahia eu estava torcendo para não cair. O Santos, eu não sou muito simpático ao Santos, não por causa de 95. Então, mereceu cair. Não vai cair por acaso, né? Tem, como também não é campeão por acaso também. Eu vou analisar aqui os 4. O Palmeiras é um caso à parte, esse treinador para mim é extraordinário. Tem um
profissional lá que não aparece, mas é muito bom. Chama-se Anderson Barros. Ele foi bem criticado há uns meses atrás. Mas aí, você vê como é o torcedor. Porque as pessoas não conhecem não como conhece funciona como isso. funciona. Quer ver uma Ele foi coisa? injustiçado. Eu nunca troquei uma palavra sequer com a senhora Leila Pereira, mas eu admiro ela. É uma mulher que numa reunião do Clube dos 13 peitou o Flamengo, peitou o Landim, peitou todo mundo. E muito homem ficou calado e ela peitou. Por quê? Embasamento, é aquilo que nós falamos na abertura. Embasamento, credibilidade e se dá o respeito para ser respeitada. E ela cobrou, quando ela cobrou o Landim, ela não cobrou a pessoa do Rodolfo Landim, não. Ela cobrou o presidente do Flamengo. Então, ela foi criticada, picharam as lojas dela, ela foi ofendida moralmente, que é uma coisa lamentável. E aí o Palmeiras foi campeão, porque ela teve a tranquilidade, muita gente criticou a não contratação de reforços, ele trouxe muito pouco, mas subiram uns garotos de bom nível, esse menino fez a diferença, e o Anderson e o Abel é inquestionável. Então o título do Palmeiras só me irritou que ninguém deu uma paulada no Anderson naquele jogo contra o Botafogo aqui, no Hendrick, aliás. Pô, tu não pode sair riscando todo mundo, cara. Atenção, entrou o torcedor Valdir. Agora eu vou falar da maior decepção. Existe nesse campeonato, houve uma torcida que tem que comemorar intensamente, que um time limitado, foi campeão da Libertadores, foi campeão porque o Inter jogou fora, que o Inter foi muito melhor que o Fluminense nos 2 jogos, e o Fluminense foi competente em matar o jogo. Esse Cudê é horroroso, esse treinador do Inter. Horroroso. Foi medroso. A avaliação do Valdir, eu entendo você, porque na parte técnica também eu avalio dessa forma. É desempenho, comportamento do treinador, né? Comportamento. Você tem treinadores que estão aí, que são gringos, mas que estão bem. E tem outros que não estão bem. Isso já é recorrente. Já está diminuindo, hein? O efeito Jorge Jesus já está começando a diminuir. E é normal também, claro. Né? Você tem treinadores brasileiros hoje, 2 bons treinadores brasileiros jovens lá no México, ganhando espaço, que era um espaço dos argentinos, né? O Jardine e o Gustavo Leal, né? Até fizeram um jogo decisivo recente. O André Jardine, né? Jardine, que não, e teve um grande treinador lá do México que jogou no Botafogo nos anos 70, o Tuca Ferretti, irmão do Ferretão, centroavante. Isso aí. Não, quando eu falo do Cudê, eu acho que ele tem mais lobby do que títulos. O Fluminense foi competente. Está aqui meus parabéns à postura do Fernando Diniz. O Fluminense foi competente para matar o jogo. No jogo aqui no Maracanã, ele com 10, o Cudê tirou o Alan Patrick, que estava de que. Eu posso falar que eu comentei os 2 jogos Fluminense e Inter. Aqui no Maracanã, você ganhando o jogo de 2-1, você com 1 a mais, você não pode se encolher, ainda mais quando você tem um cano do outro lado. Então ele mexeu errado, povoou o meio-campo, os caras que entraram mal demais. Ele mexeu, desarrumou o time, tirou o Alan Patrick, tirou o Maurício, jogadores que criavam no meio de campo, e o Fluminense acertou lá um ataque e empatou o jogo com o cano. No segundo jogo, o Ener Valencia perdeu um caminhão de gols. O Fluminense deu 3 ataques e era para ganhar de 3-1, que na última bola do jogo, o John Kennedy para fazer o terceiro. Teve méritos, mas eu acho o time do Fluminense um time que, com todo respeito, não estou aqui, estou falando tecnicamente, é um time, na minha opinião, se você analisar Atlético, Internacional, Palmeiras, o Fluminense, tecnicamente, individualmente, é o mais fraco. Mas foi campeão, parabéns, teve méritos. Seu treinador teve méritos. O Diniz falou que ele podia ter ficado pelo meio do caminho, né? Podia, mas ele falou isso aí. Eu admiro o Diniz que ele não passa o pano. Ele fala a realidade. Ele é bem não, mesmo. Cara, ele fala, tem coisas que a gente não domina, mas ele está ali dentro, ele sabe muito bem. Ou ele tem o elenco na mão, ele é um gestor de talentos também, gestor de pessoas. Né? Ele conhece muito bem como funciona, tem a maneira dele trabalhar. Às vezes ele é muito firme, ou talvez não sei, de acordo com a situação da característica do seu atleta e da pessoa também que está no atleta. Dá a impressão pra gente que ele é um cara que ninguém gosta, ao contrário. Eu tenho amigos lá no Fluminense, inclusive o presidente do Fluminense eu conheço desde 9 anos de idade. Então, é uma pessoa que os jogadores gostam dele. Admirado. Então, aquelas coisas que ele faz ali no meio do campo, que muita gente critica, faz parte do... Não, é ele é aquele ali mesmo. Ele fica bravo, ele reclama, ele cobra, mas só que todo mundo sabe que o objetivo dele é um só. Para o bem de todos. Um cara reto, um cara de caráter, um cara que eu conheço muito pouco, conheci o Diniz jogando. Eu cobrindo o Flamengo em 2003, cara simpático, educado. Um tempo atrás encontrei com ele num shopping aqui na Barra, batemos um papo. Ele é assim mesmo. O cara que eu admiro ele.
Agora, com a saída do Edinaldo, talvez ele não fique. Mas eu acho que para ele não é legal acumular duas funções. O futebol hoje não permite que você acumule um clube como o Fluminense e seleção. Ou você tira um pouco do foco. Eu acho que não É bem desgastante, Bem desgastante. e momento de transição também é como se ele estivesse tentando criar uma nova safra. Uma nova safra para a próxima Não, Copa, e tem mesmo sem ter ainda garantido a nossa classificação. Claro. Então é muito delicado esse momento. Não, Tem que estar sempre convocando, na minha opinião, os melhores para que tenham melhor desempenho. Mas E eu, que encaixe dentro da ideia de jogo dele também. Não adianta você querer trazer um monte de jogadores extremamente ofensivos, mas que não tem também uns conceitos defensivos, né? eu tinha vontade de conversar com ele, fazer algumas perguntas para ele. Muita gente fala, o Zagallo acumulou. O Zagallo acumulou, mas ele fez uma base de Santos, Botafogo e Cruzeiro, que era o time da época. O Botafogo do Jairzinho, Gerson, Roberto, Paulo César Caju, Manga, o Santos, aquele timaço que o Santos tinha, de Carlos Alberto, Pelé, o Cruzeiro tinha Natal, Tostão, Evaldo, entendeu? Dirceu Lopes. Então ele fez. Hoje é diferente. A minha pergunta era o seguinte: você conhece esses jogadores todos que você convocou ou alguém te indicou? Porque tem jogador que eu nunca ouvi falar. Esse Joelito eu nunca tinha ouvido falar. Então, mas agora a gente não tem que esperar, porque agora com a intervenção na CBF vai ser uma nova eleição e cada um tem uma cabeça. O que eu acho que o Diniz ficou muito desprotegido. Você tem que ter um diretor de futebol, você tem que ter um diretor técnico, somente de seleção, que ficou ele o presidente, então ele ficou muito exposto. Eu acho que ele ficou muito exposto como técnico da seleção. Mas como técnico do Fluminense, ele conseguiu, na minha opinião, um feito histórico, que é chegar a ganhar a Libertadores. Eu tenho um staff muito forte, né, bem entrosado, uma riqueza de informações para ele, isso é importante, ele não consegue dominar tudo, mas um staff junto com ele na comissão, isso é muito importante. E outra coisa, todo mundo fala que o Fluminense revela jogador. Sabe por que revela jogador? Porque só tem jogador lá. Não tem nada contra os professores universitários, não. Esse é um outro assunto, é polêmico Só isso aí. tem jogador lá, cara. Você tem lá o Duílio, você tem o Cadu, você tem o Ailton, você tem o Edivaldo, você tem o Marcão, dois Marcões. O centroavante, um grandão, e mais um Marcão meio campo. Então, isso tudo, todo mundo que jogou ali no Fluminense. Dejaí estava lá, foi para a CBF agora. Então, Edgar estava lá também, tudo ex-jogador, cara. A leitura do ex-jogador por exemplo, eu não tenho filho, eu tenho filha. Aí, se fizesse um filho com idade de jogar futebol, ia treinar num clube. Aí ia perguntar, quem é seu treinador? O Wilson Gotardo. Pô, zagueiro bom. Pô, jogou na Copa América de 91, campeão pelo Botafogo, campeão pelo Flamengo, jogou em Portugal. Uma referência. Hoje, com todo respeito aos profissionais da área, quem é seu treinador? É o João, da faculdade da UFRJ. Entendeu? Não estou dizendo que seja ruim, mas é importante. O ex-jogador tem um olhar diferente. Na formação é importante, Valdir. A formação é importante porque nenhum atleta chega na equipe principal preparado, pronto. Não existe. Ele vai evoluir sempre, mas tem que chegar o menos, né, possível, assim, com menos dificuldade, o mais preparado possível, para que o próprio treinador lá em cima consiga subtrair, tirar o melhor dele, na verdade, né? Valdir, vamos falar. Eu ia falar do campeonato. O campeonato, vamos começar pelos clubes do Rio, então? Vamos falar pelo Vasco? Olha, o Vasco sofreu um pouquinho. Sofreu muito. Eu fiz o jogo do Vasco e Bragantino. Estava lá, rapaz, eu fiquei... Olha, eu tenho um respeito muito grande, carinho pelo Vasco. Se não existisse o Botafogo, eu seria Vasco. Eu sou simpático ao Vasco. E o Vasco nos trata muito bem. Eu tenho grandes amigos vascaínos. Eu fiquei com pena do Vasco. Do torcedor do Vasco. Rapaz, tu olhava na cabine o semblante. Quando o Léo Ortiz empatou o jogo, parecia que o mundo ia desabar. E eu dizia sempre no microfone, vamos ter calma, porque o que fizeram na Vila Belmiro poderia ter acontecido em São Januário ou na Fonte Nova. Porque o que perdesse, infelizmente, o futebol tomou um vulto violento muito grande. Não digo o futebol, mas o entorno do futebol, as pessoas usam o termo futebol para mostrar suas índoles. Concorda? Concordo. Então... É um gatilho para... Um gatilho. O Vasco sofreu. Eu fiquei muito decepcionado com o trabalho do treinador que eu acho bom, que é o Maurício Barbieri. Eu acho bom. Acho bom.
Não conheço ele pessoalmente, estou falando, acho bom profissional. Fez um brilhante trabalho no Guarani, e esse trabalho dele no Vasco maculou muito a sua carreira, porque ele terminou o primeiro turno com 9 pontos ganhos em 19 rodadas. E aí veio o Ramon Dias, que não é nenhum gênio, mas é bom treinador, e as pessoas que lá no Botafogo comentam que, infelizmente, ele teve um problema de saúde. Talvez se ele não tivesse, o Botafogo não teria caído em 2020. E ele realmente foi fundamental, além dos reforços que chegaram. O Vasco melhorou a qualidade do time, com o Payet, com o Michael, que é um zagueiro, não é o Gotado, mas é um zagueiro bom. Reforçou bastante. Eu acho que mudou um pouco Paulinho, a atitude. Esse Serginho, mudou a atitude do Verratti, o cara que sabe fazer gol. Então, esses reforços experientes com o treinador que deu liga, sofreu até o final, mas felizmente ficou na Série A. Outro que sofreu, e eu estava torcendo por ele, um amigo nosso comum, que é o Paulo Autuori, que podia ter arriscado toda a sua carreira vitoriosa no Cruzeiro, no Botafogo, porque ele teve a coragem de assumir faltando 5 rodadas e manteve o Cruzeiro na Série A. Não sei o que aconteceu com o Zé Ricardo, que eu acho um bom treinador, uma ótima pessoa, mas não sei o que aconteceu com ele, não deu liga. É resultado, né, Valdir? Está em cima disso. O treinador brasileiro ele é mais cobrado, isso para mim é notório, é mais cobrado por parte da mídia, por parte da imprensa, da torcida também, e ele não teve resultado. A chegada do Ramon foi realmente fundamental para esse escapamento do Vasco, que é até uma brincadeira aí da internet que saiu, mas também é um alerta para o ano que vem, tá? Tem muita coisa para ser resolvida, para melhorar ainda do Vasco. E a questão do Paulo, o Paulo o Paulo conhece tudo de bola, né? Conhece tudo. Ele quer se dedicar mais à parte de gestão, tem conteúdo para isso, fácil, mas tem que também programar para o ano que vem, acho que novas contratações. Tem que ter trocas. E o Cruzeiro, inclusive, já anunciou que está fazendo entrevistas, né, com o treinador. Tem até 2 argentinos já estão conversando com o Cruzeiro. E a SAF, aí você tem lá na diretoria da SAF ex-atletas. Tem vários ex-atletas. Tem o D'Alessandro, tem o Elias. O D'Alessandro saiu. Saiu? Pediu para se desligar, saiu acho, semana passada. Você tem o Elias, Paulo André, o próprio Ronaldo também. O Júlio Batista mais fica lá na Espanha, que faz parte do outro clube também, que é da mesma SAF, do Ronaldo. Então isso aí são ex-atletas que têm o controle todo, mas também buscam treinadores 100% acadêmicos. Agora, são bons? São bons, mas você tem que avaliar o que você mais precisa e quando. E tem uma coisa que você, que foi jogador, e quando eu me refiro sempre a você, refiro à sua liderança positiva em momentos difíceis, e você hoje que é um formato como treinador, hoje o vestiário é muito importante. O Abel tem o Abel Braga, que para mim é um grande gestor, um grande treinador, ele sempre colocou, e o cara que eu tenho esse agradecimento a ele, que me fez supervisor, porque quando eu era assessor de imprensa, o supervisor na época era o Luiz Henrique, um profissional do altíssimo nível, meu ídolo, foi um grande supervisor, foi um grande treinador, foi preparador físico da seleção brasileira na Copa de 90, ele saiu do Botafogo e o Abel chamou o presidente Mauro Ney e falou, coloca o Valdir que ele está pronto, o grupo gosta dele. Então aprendi muito com o Abel, tenho um carinho grande pelo Abel Braga, figura maravilhosa, e o Abel sempre pontuou uma coisa, se você tiver um bom vestiário, você ganha, um mau vestiário, você não ganha, e você é testemunha disso. 100% isso, né? O futebol ele está bem dinâmico, né? Tudo muito rápido, né? Evolui para bem e para mal, Valdir. Você tem a parte física, técnica, tática e mental. Então o mental é muito forte no vestiário. Você tem que ter o grupo nas suas mãos. É lógico que vai gerar insatisfação, todo mundo quer jogar, e se às vezes tem alguns impedimentos, até de acordo com o que o adversário vai exigir de você, você tem que formatar a sua equipe, preparar a sua equipe, e pode gerar insatisfação. Mas nunca ter a ideia de que existe má fé. Se o treinador demonstrar uma vírgula sobre isso, acabou. Ele perde o grupo. Ele tem que ser transparente em todas as situações, ter convicção. Isso eu já falei, treinador que tem receio, tem medo, tem dúvida,
imediatamente o grupo percebe e já começa a perder interesse também. Você vê uma coisa? Vou perguntar para você. Agora eu vou inverter, vou perguntar para você. Tá acontecendo coisas no futebol, e eu sou um cara que acompanha tudo. Eu comento o jogo, quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa, eu tenho 4 televisões, eu vejo tudo que é campeonato. Quer ver uma coisa que não acontecia na minha época de repórter, na sua de jogador? E eu vejo o jogador entrar sorrindo. Tem jogador, para tu ver, quando o grupo confia no treinador, agora tem acréscimo. Tem treinador que faz aquela substituição no acréscimo, às vezes o cara não toca na bola, só para esfriar o jogo. E o cara entra sorrindo. Mas o cara... Alguns, né? Alguns. Não, mas você não vê como antigamente, pô. Eu vi um treinador aqui, eu não vou dar o nome do treinador, nem do jogador, já faleceram, o cara era meu amigo, no meu tempo de repórter, na beira do campo. O treinador falou 40 ou 39, naquela época eu terminava com 45. Fulano entra, falou, não vou entrar não. Não vou entrar não. Eu via jogador sem chuteira. Depois de 30, o cara... Hoje não. Hoje, se você é treinador, sabe disso. Se você tem um grupo bom, o cara vai entrar na boa. Ó, você vai entrar, mas tu vai entrar para esfriar o jogo. Hoje é muito comum. É muito comum. Eu agora vou falar da frustração e da decepção, tá? Mas você quer que eu comece por qual? Frustração, decepção? Falamos do Fluminense, né, o campeão Libertadores, né, pelos seus méritos, pela sua competência, do Vasco, da dificuldade, do Flamengo, que também... Não, o Flamengo eu vou falar, é uma frustração, decepção. Frustração, Flamengo. Você é o convidado, fica à vontade. Frustração, Flamengo. Tá. Por que frustração? Porque com o elenco que o Flamengo tem, Sim. com o elenco que o Flamengo tem, você não pode disputar 7 competições e não ganhar nenhuma. São 7 competições. Você olha o banco do Flamengo, você olhava o banco do Flamengo, você tinha, na zaga, você tinha Davi Luiz no banco, Felipe Luiz no banco, você tinha, na lateral direita tem 3, mas não tem nenhum. Um tá Mateuzinho e o Wesley, não dá um. O Varela é um pouco melhor. O Ayrton Lucas é bom. No meio campo você tinha Pulgar, você tinha Gerson, você tem aquele menino que veio do Atlético Mineiro, que é muito bom, ala. Você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Luiz Araújo, Gabigol, mas o Flamengo contratou errado. O Flamengo contratou um treinador que já tinha saído do Corinthians dizendo que ia voltar porque a sogra estava com Alzheimer. Queria conhecer o médico que ele curou a sogra dele do Alzheimer em 2 meses. Acho que a saída do Dorival é o primeiro erro. O primeiro erro. Assim, eu conheço o Dorival, né, tenho amizade com ele, sei do trabalho dele, a gestão que ele tem, que ele está fazendo no São Paulo. É um elenco mais humilde do São Paulo. Mas eles alegam que o Dorival, por causa do Dorival, isso é a alegação do Marcos Braz, que eu volto a repetir, como dirigente eu critico, como pessoa acho nota 10. Como dirigente, se eu fosse flamenguista, eu ia cobrar dele todo dia, mas não sou Flamengo, eu cobro, mas não, se eu fosse do conselho, eu estava cobrando dele todo dia. Porque é o seguinte, ele disse que o Flamengo não renovou com o Dorival porque perdeu 10 milhões. O Flamengo perdeu muito mais pagando indenização por Vitor Pereira, por Paulo Souza, por esse débil mental de Sampaoli, que é um louco, não sei como a gente trabalha com esse cara. Então, ele mandou o Dorival porque o Dorival deu férias para alguns jogadores no final do ano passado e o Flamengo perdeu para o Avaí, perdeu uns 2, e aí o Flamengo caiu de posição e perdeu 10 milhões que a CBF tem que pagar no final. Foi a alegação. Na colocação tá aí, da tabela. É um direito que ele tem. É um direito que ele tem de vice-presidente. Mas errou com Vitor Pereira, errou com Sampaoli. E o Tite, como pessoa, achei um gentleman. Cara finíssimo. E como treinador, ele é treinador de clube. Olha, se ele chegasse mais cedo, talvez o Flamengo, mesmo assim, ele chegou e o Flamengo vai disputar a fase do grupo da Libertadores. É o cara que agrega. A reação ótima. Agrega. Agora vamos para a decepção. A minha irritação e a minha decepção. Conhecimento profundo, hein? Olha, eu vou te falar, esse time do Botafogo é muito pipoqueiro, sabia? Que saudade do time de 89, que saudade do time de 95. Não tem ninguém para bater nesse time. Quando eu digo bater, não é quebrar a perna de ninguém, longe disso que eu não desejo mal de ninguém. O bater que eu digo é, tumultuar o jogo. Pega o entra e dá um cascudo no moleque, sai daqui, Não tem um Gotardo, um Galvão, um Gonçalves, um Jorge Luiz, os caras que chegavam junto para... e não eram violentos, mas apenas eram líderes dentro de campo.
Não tinha um Leandro Ávila, um Jamir na frente da zaga para... Peraí, ó, o Tietchan é um baita jogador. Pô, mas teve o segundo gol, ele saiu da bola, pô, que sai limpando. Primeiro, pô, pelo amor de Deus. Então é um Agora é o torcedor falando, Agora gente. é o torcedor. Agora é a falta de comprometimento. É inadmissível, ô Gotardo, um time que ficou 37 rodadas na zona da Libertadores. 37 rodadas. 31 como líder. Incrível. 31 como líder. 31 como líder. E na última rodada vai disputar a pré-Libertadores. Uma pipocada sem tamanho. Mas os erros, eu não poupo o jogador de erro. Eu não tenho nada contra ninguém, ao contrário. Tenho o maior respeito pelo jogador, mas eu tô falando aqui como torcedor. Vibrei muito no Newton Santos, mas saí furibundo da vida, como saí contra o Cruzeiro, naquele empate de 0-0, que o time fez uma atuação ridícula. Contra o Palmeiras, que ali foi a grande perda para mim, ali o Botafogo perdeu o campeonato emocionalmente. Você não pode, com 2 minutos, o garoto pegar a bola no meio de campo e ninguém dá uma chegada nele. O garoto pedir a bola para ele, ninguém dá uma chegada. É o time que não chega junto, que não bate. Cuesta, meu zagueiro, você me decepcionou tanto. Cuesta, conversa com o Gotardo, com o Galvão. Que decepcionado com o Cuesta, cara. Deixa fora. Que decepção. Assim, eu entendo que são decisões que o jogador toma dentro do campo, Valdir. Mas é um às time vezes, frio. Às vezes vai além do que o treinador quer, né? Ou além, ou a quem, depende. Mas o jogador, ele tem esse poder de decisão. Pô, claro. E também tem hoje, mais do que nunca, antigamente era muito mais difícil do jogador opinar. Hoje ele tem condições de dar ideias, dar sugestões. Antigamente poucos faziam isso, tá? Você sabe muito bem. E hoje não, hoje tem liberdade de trocar ideias e fazer alguns ajustes finos pela melhor produtividade da equipe. O Botafogo perdeu por méritos próprios. O mérito, Gotardo, você... Por erros próprios mesmo. Você... Aquele time de 95, aquele time de 89. 89 você e Galvão, 95 você e Gonçalo. Aquele time não tomava 8 gols em 2 jogos, nem com a guarda formada. Nem com 8, nem que ressuscitasse o Pelé e o Garrincha tomar 8 gols em 2 jogos. Ó. Não pode tomar 8 gols em 2 jogos. Pelo amor de Deus, é inadmissível. Assim, eu entendo, todo mundo, a gente fica meio na paixão, todo mundo vai cometer seus erros, certo? Porém, da maneira que acontece... Pô, você não pode tomar gol de tabelinha. Da intensidade, né, repetindo às vezes, tudo isso... É um time frouxo, é um time frouxo. É um time que não tem... Que saudade do Felipe Melo. Tinha que ter um Felipe Melo lá para dar tapa na orelha de alguém, pôr uma cabeçada de alguém. Tumultua o jogo. Vocês perderam o campeonato. Vocês têm que sair, fazer um time novo. E outra coisa... Você olha para o Lúcio Flávio do Branco, é o sinal da depressão, é o sinal da perda. O Lúcio Flávio é um perdedor. Porque quando ele jogou pelo Botafogo, o Botafogo fez grandes times. Em 2006, ele não jogou a final, graças a Deus, o Botafogo foi campeão contra o Madureira. 2007, 2009, ele amarelou nas 3 finais contra o Flamengo. Aí tu bota o Lúcio Flávio. Não, eu tô falando como torcedor. Aí tu bota o Lúcio Flávio. Você não quer ganhar de ninguém. Aquela cara de perdedor, que não tem comando, você não vai ganhar de ninguém. Não, assim, eu entendo. É uma opinião sua. 5 assim, treinadores. Os atletas pediram para ele ser o treinador. E então essa responsabilidade... Ela é deles também. Exatamente, pô. Se o Lúcio Flávio cometeu seus erros, né? Que provavelmente cometeu, mas os atletas também têm que assumir a sua parte nisso tudo. Tá todo mundo errado. O pacote, o combo é grande. A pancada que eu dou é em todo mundo. Porque eu dou no Mazuco, que é gente boa. Eu tô falando da pessoa, é gente boa, mas errou demais. Dou no Texo, porque foi inventar esse Bruno Lage, esse horroroso desse português. Aí, por que não deixou o Caçapa? Aí veio o Lúcio Flávio. Eu só não bato no Thiago Nunes, porque não tem tempo ainda para fazer nada. Pegou um grupo emocionalmente abalado. Gotardo, vou usar a frase do Joel Santana, amigo. Com 40 minutos tem que furar a bola. Você não pode tomar gol 49, 52. Tem que furar a bola. Fecha a casinha, né? Tem que furar a bola. Esse time não sabe nem fazer isso. Tumultua o jogo, dá um bico em alguém, xinga o juiz, empurra o juiz, dá um soco na cabeça de um. Não é literal, não, violento, gente. não sou violento, não. Quem me conhece sabe. Mas envolver o Botafogo mexe com a minha paixão. Então esse time não soube ganhar. O Botafogo perdeu o campeonato para ele mesmo. Olha, aquele jogo contra o Palmeiras, eu vou confessar uma coisa aqui. Contra o Palmeiras eu não estava trabalhando. Eu não estava a comentar, tinha uma folga, falei, eu quero ir ao jogo com a minha filha. Estou lá com a minha filha vendo o jogo.
Quando tomou o terceiro gol, eu falei para minha filha, vambora, porque esse time desabou. Aí quando eu tô entrando no elevador, saindo do camarote, um cara grita assim, saiu o quarto gol. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já estava feliz com 3-3, cara. Eu já estava feliz com 3-3. Mas nunca vi uma coisa. O primeiro tempo era para ser 5-0. O time do Palmeiras estava desnorteado, era visível. Mas aí o vestiário... A gente faz a leitura facial dos atletas, né? Eu tenho, não sei se essa facilidade ou esse dom, sei lá. E eu olhei o Gustavo, olhei o outro zagueiro também, né? O Luan. A equipe estava meio perdida. Mas tu viu o treinador? Botou o Gustavo de lateral, aí matou o Botafogo. Aí o outro lá ficou lá com a cara lá de boa. Conhece, né, amigo? Meu, futebol, você tem que primeiro botar competência. Esquece o amigo. Mazuca, esquece o amigo. O Lúcio Flávio é muito fraco. Felizmente ele está fora do Botafogo. Pô, assim, é uma pessoa ótima, né? Não, pessoal, eu sei que você está sentado ao lado do pessoal. Pelo né? amor de Deus, Mas deixa eu falar aqui. Foi uma experiência, difícil. E aqui é o meu desabafo aqui, não estou falando da honra de ninguém, do caráter de ninguém, estou falando do campo e bola. Ele cresceu com isso, Valdir. Eu acho que ele cresceu. Ele tem informações que nós também não temos, provavelmente, tá? Mas ele vai se dar bem ainda, tem certeza. Tomara que ele seja feliz. É novo. Eu não desejo pôr o contato. É o cara educado, o cara família, o cara bacana, mas longe do Botafogo. Você acha que a vinda do Thiago foi um nome ideal ou teria outro nome, um outro comportamento, outro perfil para o momento difícil que estava? Eu não teria trazido. Pode ser que tomara que dê certo, mas eu acho que ele ainda não... Qual nome você traria? Três nomes. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Se eu tivesse alguma influência no Botafogo, quando saiu o Bruno Lage, eu estaria Vanderlei Luxemburgo. Ou Mano Menezes. Um cara que desse um sacode no time, usasse experiência, entendeu? Que aquele momento precisava de alguém que, sabe... Um algrice um pouquinho mais, assim. Se o Joel não tivesse abandonado a carreira, talvez o Joel... Entendeu? Um cara que conhecesse. Tapa na mesa. Um tapa na mesa. Tá. Não vou falar aqui, porque, em respeito a quem está nos acompanhando, desse um soco na mesa, falasse um monte de palavrão e enquadrasse os caras falaram, pô, esse cara... Porque o Botafogo precisava disso. Você acha que no final, na reta final... houve alguma divisão, alguma diferença, alguma insatisfação? É muito difícil. Na escalação? O que eu sei aqui, eu não sei nada, ninguém sabe nada. A minha análise aqui é só campo e bola. Eu achei que a entrevista do Diego Costa foi um tom de despedida. Se ele falou no grupo, ele fez muito bem de falar publicamente. Se ele não falou no grupo e falou só publicamente, ele ficou mal com o grupo. Mas eu não sei até que ponto esse grupo é. Eu não conheço. Eu tenho assim um contato pouco com o Hugo, com o Luiz Henrique, que eram da minha época lá. Mas, entendeu? Eu não o Gatito, mas eu não sei. O Carly, eu tinha muita esperança no Carly para juntar o grupo. Foi solicitado muita esperança também, no Carly para juntar o grupo. Ele saiu do sub-20, sub-23, né? É inadmissível, Para Gotardo. fazer parte da comissão técnica principal. O Gotardo, esse sub-23 também só serve para sujar roupa e mais nada, que não promove ninguém. Pô, JP Galvão, pelo amor de Deus. Então, o que acontece é o seguinte, Gotardo, a gente não conhece o que os bastidores, o que está acontecendo lá dentro. Mas é inadmissível, eu queria que alguém explicasse. A queda de rendimento era natural, era previsível. Ninguém consegue manter o nível de intensidade. E tem um detalhe que eu vou falar agora aqui, que eu acho muito importante. O condicionamento físico, Gotardo. O Botafogo está no 4º preparador físico na temporada. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Você teve um português com o Luiz Castro, um outro português com o Bruno Lage. Aí veio um menino lá, que era do Sub-23, que é bom, e agora chegou o que trabalhou em 2021, que é bom também, mas chegou atrás. Então, você jogou futebol, sabe? Pode ser maneiras diferentes de trabalho também. Uma coisa que eu acho que o Botafogo deveria voltar é esse desabafo que eu dei foi um desabafo de torcedor, mas eu quero deixar bem claro o meu respeito por todos os jogadores como cidadão. A minha crítica é ao jogador,
Estou falando aqui como torcedor do Botafogo, porque ninguém é filho de chocadeiro. E eu entrei no rádio por causa do Botafogo, senão não entraria. Então, que o meu sonho é ver o Botafogo ser campeão. E esse rapaz aqui me deu a maior alegria no futebol na minha vida, porque eu não torço por seleção. Seleção para mim é para mim viajar, botar um dinheirinho no bolso, ganhar diário e ver o jogo. Mas emoção é o Botafogo. Então, a maior emoção que eu tive no futebol foi propiciada por aquele time. Ricardo Cruz, Josimar, Gotardo, Mauro Galvão e Marquinhos. Carlos Alberto, Vitor e Luizinho. Maurício, Paulinho, Criciúma e Mazolinha. Então. Aí você tinha ainda o Jefferson, o Gustavo ali, que entravam muito. Entravam, né? Josimar. Josimar, né? O Mongol, o falecido Mongol. Tinha um grupo, e o grupo era coeso. Um grupo coeso, um grupo muito forte mentalmente. Muito forte mentalmente. Muito tinha forte. Um cara maravilhoso, que saudade do meu querido amigo Valdir Espinosa, que era um cara que... O grande responsável. Grande responsável. E tinha uma coisa que o Botafogo tinha que ter hoje. O Botafogo tinha que ter hoje, na minha opinião, por que o Botafogo, os anos 90 foram maravilhosos? O Botafogo tinha uma comissão técnica própria. O Botafogo tinha 2 preparadores físicos de alto nível. No Nardo, em 89, Nardo Siqueira, grande profissional. Aí depois vieram 2 preparadores físicos maravilhosos. Ronaldo Torres, Marcelo Chirol e o treinador de goleiro, que era o Jorgeira. Então, o que acontece? Em 89 foi o João Carlos Travasso, que já tinha sido tricampeão carioca pelo Fluminense. Excelente profissional. Então, hoje, o Botafogo deveria ter um treinador de goleiros do clube e 2 preparadores físicos e um auxiliar técnico que não tem. O treinador hoje teria que vir somente com o seu auxiliar, mais ninguém. Hoje o treinador traz uma entourage de gente, aí quando vai embora, vai todo mundo. O treinador brasileiro não consegue chegar à comissão técnica numerosa, não. É mais difícil, Valdir. Os treinadores gringos vêm. Os gringos trouxeram. 5, 8, 10, o Jorge 12. Jesus, o Sampaoli trouxe 6, até analista de desempenho. Então... Brasileiro nem tanto. Eu acho que o Thiago chegou aí com mais 2. Ele trouxe com mais 2. Ele trouxe 3. Preparador físico, analista de desempenho e um auxiliar técnico. Tá bom tamanho. Eu acho que tá de bom tamanho. De goleiro você tem hoje. Do clube. É um rapaz que veio do Cruzeiro. Dizem que é bom treinador. Hoje ninguém acompanha mais treino, né, Gotardo? Infelizmente, hoje a gente não pode, a gente opina sem embasamento. Opina pelo que vê no campo, a gente não vê treinamento. Eu sou de uma época, e você sabe disso, eu ficava todo dia em Marechal Hermes, Caio Martins. Você vê, não só eu, como os outros colegas de outras emissoras, de outros clubes, que cobriam outros clubes. Você via o treino, você conversava com o treinador, você conversava com o médico, você tinha um papo amistoso, eu tinha um papo amistoso com você, com os outros jogadores, fora da gravação. Não, hoje eu não treinei muito legal, não. Estou bem. Reduzido. Isso tudo influi para uma análise. Então as pessoas hoje analisam, e eu até me incluo nisso, essa pergunta que você fez do Botafogo. Eu não sei o que responder. A gente dá o exemplo da preparação física, da pipocada do time, do aspecto mental, mas qual é da queda que poderia haver? Como é que você imagina um time que em 19 jogos ganhou 15, empatou 2 e perdeu 2 no primeiro turno, fez 47 pontos. E no segundo turno venceu 3 partidas somente. Se ele fizesse 23 pontos, se ele fizesse a metade dos pontos que ele fez, 47 não dá, vamos botar 46, vencer a metade, 23, era campeão com 70. Era campeão. Então é difícil. Antecipado. Valdir, desculpa. E você acha dessa situação toda delicada da gestão, que o John Jason está passando agora por um momento de... podendo até ser processado, né, por algumas coisas que ele falou. Algumas coisas... Você tem de informação aí pra gente? Olha, Gotardo, eu acho que ele foi infeliz. Hábito erra muito. Eu não sou a favor de hábito de futebol. Não tem um bom. O Klaus é horroroso. Esse Hilton Pereira Sampaio é péssimo. Não tem um bom. Mas eles não são desonestos. Não são. Então você tem que atacar a crítica. O VAR atrapalha hoje os hábitos, hoje tem um amuleto do VAR. O VAR apita mais que hábito de futebol. O VAR, às vezes o cara dá um cartão, o VAR manda dar vermelho. Entendeu? Então, como nesse lance do jogo do Vasco, eu nunca achei que era para vermelho para o zagueiro do Bragantino. Também. O próprio lance do Adrielson. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você ataca. E o dono da SAF do Botafogo, eu não conheço ele, nunca falei com ele, também não tenho nenhum interesse em ser amigo dele. Quero que ele faça um bom trabalho.
Ele para justificar as más contratações, ele atacou. A APT está sendo processado pela Associação Nacional de Arbitragem. A gente sabe que o presidente da CBF é um cara limitado. Ele é fraco. Ele é centralizador. Apesar de ele for afastado. Ele não tem um diretor de futebol, ele tinha que ter uma escora. Mas ele ficou empolgado com o cargo. E ele atacou também o presidente da CBF. Então, ele tem que entender que futebol, você na quarta-feira, você é o maior do mundo. Chega no domingo, você é vaiado. As boleiragens que ele fez, e da volta olímpica com a bandeira, isso é muito bonito quando está ganhando. Né? A gente sabe que futebol é muito bonito quando está ganhando. Paixão Futebol, da torcida. o que eu aconselho a todo mundo que comanda futebol, vou dar um exemplo de um cara que não aparece, e o trabalho dele é fantástico. Paulo Jone, no Fluminense. Ele não aparece. É o Mário e ele. Tem ninguém. Olha o Fluminense onde está. Disputar o Mundial de... Então, futebol, quanto menos você aparecer, melhor. Por quê? Quando você está aparecendo, você está aparecendo muito nos holofotes, entrevista em rádio, TV, nos sites, participa de podcast, o time está ganhando. Quando perde, aí você não bota a cara para explicar porque perdeu. Então, Gotardo, eu acho que ele tem que aprender, maturar um pouco mais. Ele precisa, na minha opinião, de uma pessoa ao lado dele. Dizem que vai vir o Juninho, pernambucano, para ficar do lado dele. Não estou falando para ele tirar o Mazuco, não, porque o Mazuco tem erros, mas tem acertos também. E é uma pessoa do bem. Quero deixar a minha crítica. Ele renovou o contrato agora também. É uma pessoa do bem. Eu acho até que ele teve proposta para sair. Eu acho, tá? Não posso Ele é uma afirmar. pessoa do bem. Quando eu botei no pacote, ele também errou porque avaliou algumas contratações, mas é uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem, tem uma boa relação com ele. O Alessandro do Scout é muito bom. O Rafael, que vem da Sport TV, também é muito bom. Eu só acho que tinha que ter um cara mais cascudo, que tenha jogado, que tenha uma história, para o Texo falar menos. Eu penso, então, eu acho que nessa função, um diretor técnico. Diretor técnico. Envolvido diretamente nas ideias de jogo e está caminhando junto com o treinador. Porque isso é muito importante, você ter um contraponto, porque ele tem a comissão técnica dele, normalmente ele é o líder, ele vai ouvir. Mas tem um contraponto de alguém de fora. A gente não tem ainda essa cultura no Brasil. É algo de se pensar. O Botafogo tentou fazer isso, mas infelizmente a doença o vitimou de maneira fatal, que foi o Espinosa em 2020. Ele era o diretor técnico. Isso aí. E, entendeu? Eu me lembro até que a gente estava junto quando ele conversou com o Alberto Valentim, para tirar o Alberto Valentim, ele procurou o Paulo Autuori para trazer o Paulo Autuori de volta, para ver a doença dele, o cargo ficou vago e nunca mais. O Botafogo precisa de uma pessoa que tem uma história, Você vê, o Grêmio está fazendo nesse mês de dezembro 40 anos que o Grêmio foi campeão do mundo, com o Renato, com o Espinosa, com o Paulo Roberto. Entendeu? Então, o que acontece? O Texto precisa disso. E eu acho que ele tem que falar menos. Ele está muito empolgado. Falando muito. E vai contratar. Tudo bem, contrata, dá uma reformulada no elenco, não precisa fazer caixas bruxas, mandar todo mundo embora, mas precisa diminuir um pouco a quantidade e melhorar a qualidade. Você tem laterais direitos, você tem um que veio do Uruguai, que a gente tem que ver ele jogar, que é o Matheus Ponte, está contundido agora que vai voltar a jogar. O Rafael está voltando, o de Prazo pode mandar de volta, e o JB dá uma carta de agradecimento também, bota embora. O JP Falcão mandou. O Segovinha empresta ele para ganhar corpo. Então começa a fazer uma mexida. Se o PR sair, e que deve sair o Adrielson, contrata um bom zagueiro. Que saudade do Gotardo, podia vir dar para a zaga com o Cuesta. Então, contrata um bom goleiro. Não me venha com o Santos, que é pequenininho. Então, contrata um bom goleiro, vai no Corinthians, pega o Cássio, que está desgastado. Começa a contratar gente. Porque eu li uma entrevista dele. Você não acha que o Gatito tem condições? Mas o Gatito precisa ter um reserva bom. De assumir, mas pode assumir a titularidade. Não, o Gatito para mim é titular. O Gatito para mim já merecia ser titular. Porque o Pega, depois que voltou da seleção, voltou mão de alface. Impressionante. Mas teve uma queda, assim. Brutal. Mas foi geral. O sistema defensivo, ele falhou um bocado, né? Que isso é importante na avaliação. Talvez agora, com a volta do Patrick sem de citar Paula... Nome, sistema defensivo, eu digo todos. Né? Que talvez hoje em dia, mais do que nunca, funciona assim. Talvez agora, você jogando com Danilo Barbosa e Patrick de Paula, você joga mais protegido. Porque o Patrick de Paula está voltando.
O Danilo fez excelente jogo. Pô, esse é um bom jogador, mas não pode botar de terceiro zagueiro. Bota ele como primeiro volante, Sim. junto com o Patrick de Paula. Mas esse jogador, pouca gente lembra, ele estava muito bem, Gotardo. Quando ele saiu no primeiro turno, é que o time começou a queda. Teve uma lesão, foi? Teve uma lesão grave. Isso. Ele tava então, bem. eu acho que o Botafogo não precisa fazer caça às bruxas, mas precisa reduzir o elenco, acabar com o Sub-23, só gasta material, não promove ninguém, e fazer um time mais competitivo. Infelizmente, vai começar a jogar Libertadores em fevereiro, enquanto que quem tá na fase de grupo, como o Fluminense, que ganhou a Libertadores, São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, Flamengo, Atlético, Grêmio e Palmeiras, só vão jogar em abril, vão ter o Botafogo junto com o Bragantino, vai disputar a pré-Libertadores. Valdir, eu só trabalhei em clubes humildes, né, clubes da Série C, Série D, os estaduais, né, lógico, e vivo a Série B, Série A, eu observo Você era um tudo. cara talhado para ser o diretor técnico do Botafogo. A diferença hoje de um jogador da Série D para a Série A não é muita diferença não, cara, de qualidade de jogo, Série D. Eu comentei Série D, TV Brasil, comprou de novo a Série D, vou comentar de novo esse ano. Eu fui algumas vezes lá. Você foi lá muito algumas legal. vezes. Série C também. A Série C do ano que vem é praticamente formada por clubes que já jogaram na Série A várias vezes. Estão na Série C do ano que vem. Muita atenção nisso. E os atletas também, eu acho que a diferença está mais o comportamento, é mais mental. É maneira de agir, de reagir, de como encarar a profissão. É assim que tem a diferença. O jogador às vezes está na C ou na D, é porque ele ainda não virou a chave. Fala, pô, eu tenho condições de jogar na Série A, mas ele não virou a chave para isso, porque a qualidade ele tem. É por isso que a Série A ela tem esse propósito hoje de tentar trazer jogadores com personalidade mais forte, né? Mas só que você não pode estar resolvendo todos os problemas dele. Ele tem que ter iniciativa, tem que ser proativo para tal. E uma coisa que eu acho também, você tem que olhar mais o mercado brasileiro. Não adianta você trazer jogador sul-americano que é reserva lá. Não adianta você trazer jogador que vem fora do quando eu digo nível Europa, sul-americano por aqui. Você trazer jogador colombiano, argentino que não. Então, e você também trazer jogador de Portugal que não joga lá. O Benfica tá louco para o Botafogo contratar esse Gabriel Pires, que é um sono danado, sabe até jogar, mas é um sono, não anda em campo. Então você tem que olhar mais o mercado brasileiro. E uma entrevista que eu li do Textor, e me chamou a atenção até pelo lado positivo, ele quer um time mais competitivo e time ganhador. Jogadores que já tenham conquistado títulos, entendeu? Isso passa você foi campeão pelo Botafogo Vai gastar 89. mais. Vai gastar mais para isso. Depois me deu uma tristeza, mas a amizade continua sempre. Foi campeão, voltou para o Botafogo para ser campeão. Mas você é um cara vencedor. Você participou de um grupo de 89, participou de um grupo do Flamengo muito bom, de altíssimo nível de 92, com Nélio, Paulo Nunes, Júnior Baiano, o Demar, Gilmar no gol, timaço. E foi campeão. Aí voltou para o Botafogo, no Marítimo. E você tem um detalhe que você botou vários companheiros na Copa do Mundo, né? Botou o Júlio César, botou o Gonçalves, botou o Galvão, seus companheiros de zaga, botou lá de Portugal, o Madeira. Né? Paulo Madeira. Paulo Madeira. Ele era emprestado do Benfica lá para o Marítimo e naquele período ele foi convocado também. Então você é um cara que é experiente. Então contribuiu um pouquinho na vida deles. Que o grupo tem que ter liderança. Isso, eu não conheço ninguém assim, particularmente para conversar, mas eu acho que faltou um líder no Botafogo. O Cuesta, eu tinha ele ele era uma esperança que eu tinha, sabia? Quando ele veio para o Botafogo, pelo aspecto de liderança e tudo, eu acho que ele, na hora H, acho que ele não é o perfil. Não estou dizendo que ele não é o perfil, porque eu não sei comandar. Eu não sei comandar. Eu já tive a oportunidade de receber convite para comandar, eu não quero comandar, porque eu não tenho perfil. Decidir sob pressão, o cara que comanda, o cara que tem liderança, às vezes ele desagrada. Você sabe que você desagradou muita gente. Paguei um preço também. Pagou um preço. Mas no final foi campeão. Consciência tranquila, mas sempre. No final foi campeão. E eu sei aqui, de todos os problemas que a gente teve de 95, que você foi um que foi fundamental ali. Eu sei também, eu consigo entender a minha participação.
Lógico, não vou ficar falando de mim. Não, claro. Não. Mas você não acha Mas que eu faltou entendo. isso no Botafogo? Quando eu digo um Gotardo, a filosofia que você tinha, que o Galvão tinha aquele time do 89, que só tinha líder. Aquele time do... Gonçalves, Sérgio Manuel. Sérgio Manuel, falando 95, Gonçalves, Sérgio Manuel, aí. você, Leandro, Isso. isso, Wagner. Isso. Aí foi para 89. Tinha você, tinha o Galvão, tinha o Criciúma, tinha o Carlos Alberto. Carlos, Ricardo Cruz. Ricardo Cruz. Pessoal, Então, Criciúma. Pô, eu teve uma atitude aqui com... Vamos falar o nome dele, que ele merece meu respeito. Teve um determinado jogador que vocês chegaram para falar, ó, nós queremos ser campeão. Se você quiser continuar nessa tua vida, você avisa que vai entrar o fulano, que é inferior a você, mas quer jogar. Você sabe disso. Em respeito, eu não vou falar. O cara era um monstro. Era um monstro. Não é? Mas por quê? Tinha liderança. A gente precisava dele, né? E precisava dele. Não, inteiro. Inteiro. E ele foi um monstro. Monstro. Então, Sério. quer dizer, não eram dois até no caso. sim. Então, aí você. E aí? Como é que fica? Será que faltou isso no Botafogo de hoje? É isso aí, Valdir. É Faltou comando? É muita coisa? São os cases da vida aí que você vai contar. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. E, olha, foi uma decepção. A loja do Botafogo no Barra Shopping, em um mês, ela vendeu 4 milhões. Eu fui comprar uma camisa para dar de presente de aniversário para minha filha, uma para mim. A fila dava volta. Hoje você... O torcedor do Botafogo, em outro momento, ele teria comemorado a 5ª posição. Porque ano passado foi 10º. Da maneira que foi. É. Mas eu encontrei outro dia um rapaz no shopping que tem sempre o lado positivo, né? Eu gostei do que o cara falou para mim. Nunca vi o cara me contou, Valdir, eu acompanho você na rádio, você tá triste com o Botafogo? Ele falou, não, ano passado a gente tirou em 10º, esse ano tirou em 5º, ano que vem a gente chega. Mas é o copo cheio. Mas o problema não é a posição, é o que o time fez na temporada. Se fez uma temporada que nem a do Vasco, que nem a do Grêmio, não estou falando do Vasco que foi para brigar, a do Grêmio, que só entrou no G4 na última rodada. E a gente dá mérito para quem? Para um grande treinador que a mídia não qualifica, a mídia de hoje qualifica mais os estrangeiros do que os brasileiros. O Mano é velho, o Vanderlei é velho, o Renato é boleirão. Esses Nutella de hoje, eles só sabem encher a bola do estrangeiro. Do Felipão. Do Filipão, o Filipão, 75 anos, o Atlético tem mais 2 rodadas, talvez ganhasse o campeonato. Tava ali. O próprio Tite, que foi muito criticado na Copa do Mundo, errou bastante, mereceu as críticas pelos erros na Copa do Mundo, mas como cidadão é um cara, que merece o meu aplauso. E conseguiu recuperar o Flamengo, que estava uma bagunça danada, que o Sampaoli deixou um grupo dividido, ele foi, juntou lá os caras, com a qualidade do time, com o trabalho dele, com o grupo que ele tem, César Sampaio, o Kleber Xavier, conseguiu fazer Comissão um trabalho técnica muito boa, muito boa, forte. Muito forte. O Fábio Mazaredian, que é muito bom também. Respeitadíssimo. Então é isso aí, futebol não é difícil, Gotar, você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos e observar bem o grupo e ter o grupo na mão. Eu não sei o que faltou ao Botafogo, é difícil, mas uma coisa é certa, foi uma decepção. É uma lição, Valdir. Para frente aqui, eu sei que muitas coisas vão acontecer, não só no Flamengo, no Vasco, no Fluminense também. Tem uma equipe bem sólida, né? O Botafogo também vai mudar bastante. Tomara. Quem não sai jogando com o Gotardo, o Valdir Luiz, um conhecedor profundo de futebol, ele não é muito apaixonado não, mas pelo Botafogo, mas ele tem a opinião dele sincera e eu respeito muito. Ele também sempre respeitou os profissionais da bola, Claro. dentro e fora do campo, as famílias também. Eu tenho essa alegria que eu disse no início do Sai Jogando, que eu tenho o respeito e eu procurei sempre respeitar para ser respeitado. Você só pode adquirir respeito se você respeitar a pessoa. Verdade, Valdir. Deixa o seu like, curta aqui esse conteúdo, muito bacana, tem muita informação preciosa aqui para você utilizar no seu dia a dia. Você que é professor de escolinha ou pretende ser um preparador físico, um treinador, tem algumas coisas interessantes de bastidores que nós falamos aqui, bem interessante, e dá para você utilizar. Deixa a sua mensagem, né? Faça sua consideração também, uma crítica construtiva, preferencialmente, né? Que possa, de repente, utilizar isso no próximo programa. Forte abraço a vocês. As suas considerações, Valdir, por favor. Ô, Gotardo, primeiramente eu queria agradecer o seu convite, porque você é uma pessoa especial, um amigo especial. Obrigado. Volto a repetir, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Desde quando a primeira vez que eu te procurei, a primeira vez para fazer uma entrevista, você sempre foi muito atencioso. E o dia a dia nos tornou amigo,
trocando confidências fora de campo, com relação ao futebol, até coisas pessoais. Ele se tornou um grande amigo. Essa amizade se estendeu às filhas, minhas, suas, esposas. Então, você é uma pessoa que eu tenho um respeito, Obrigado. uma admiração. Como jogador, questionável. Como ser humano, questionável. E te admiro também como profissional da bola, como treinador, como gestor. E torço muito pelo seu sucesso. E Obrigado. quando eu recebi o seu convite, eu fiquei muito feliz e de pronto atendi. E me senti honrado. Porque recebi o convite do meu capitão, que eu só chamo ele de meu capitão. Vai ser sempre o meu capitão. Então, eu fiquei muito feliz e foi um prazer. E estamos juntos sempre que precisar. Sempre. Obrigado, Valdir. Um abraço, capitão. Flamengo 1 a 0. Pura de inauguração desta Copa do Sabor.